teu nome. Teu reino venha, tua vontade na terra e no céu se faça. Nosso pão vem hoje dar, nossas dívidas perdoa, como nós a quem nos deve. E livra-nos das tentações e dos males deste mundo, pois teu é o reino e o poder e a glória pra Ontem estivemos juntos e a grande lição aprendida foi qual é, biblicamente falando, a definição do verdadeiro amor. Nós vimos que grandes homens da antiguidade, como Platão, como Aristóteles, definiram o amor da maneira como eles o enxergavam. E Platão disse que o amor era a ansiedade por aquilo que não se tinha, não é? Era a falta, o sentimento de falta por algo que não se tem. Aristóteles foi um pouco mais além, disse que o amor era o regozijar-se, a alegria por já ter conseguido algo que ansiava. E nós vimos, por último, que Jesus ele ensinou aquilo que é verdadeiramente o amor em sua vida e também falando em sua pregação. E vimos a definição bíblica de amor, que é aquela que tem a ver com o doar-se, com se entregar, com o dar, viver em prol do bem-estar dos outros. Lembram do título sugerido para hoje? O do tema? Lembram? No finalzinho eu já estava esquecendo, mas eu falei. A estrutura de uma família feliz, não é? Nós estamos num domingo muito especial hoje, muito provavelmente todos aqui almoçaram, ou praticamente todos, com as mães, não é? E ontem comentei que um filósofo francês, ele disse uma vez que, ele perguntou, o que nós saberíamos do amor se não fossem as mães, Hoje é um dia especial, nós estivemos juntos com as nossas mães, não é? Elas foram homenageadas, muito provavelmente, pelos irmãos. E seria muito apropriado meditarmos em algo sobre a maternidade, não é? É uma semana da família e falar sobre a maternidade ou sobre as mães é algo muito especial.
Só que eu gostaria de pedir licença a essas pessoas tão especiais, não é? Que foram homenageadas ontem e hoje, para me dedicar, né, com os irmãos nesses minutos a pensarmos sobre outros personagens, tá bom? Do ambiente familiar. Por que, Adolfo? Tem um motivo. Os jovens presentes aqui hoje, muito provavelmente, não estarão conosco durante a semana. Alguns têm faculdade, outros têm cursos, não é, noturnos, e não poderão vir. Portanto, eu, preocupado com isso, pensei em falar diretamente aos jovens hoje. Amém? E nós vamos meditar um pouco no que está narrado em Gênesis, lá no capítulo de número 24. Abra a sua Bíblia, Gênesis, o capítulo de número 24. Aí se encontra o texto base para a nossa breve meditação. Gênesis, o capítulo 24. Eu disse que o tema da noite é a estrutura da família. E antes de surgirem os filhos, né, a bênção do Senhor para um casal, há primeiro o casal, obviamente, não é? Há até uma palavra hebraica que sugere uma unicidade composta por mais de uma pessoa, né? Aqueles que estudam hebraico encontram em Deuteronômio também uma palavra que é a palavra echad, né? Lembram da Shema, né? Servir ao Senhor vosso Deus, Ele é o único Senhor. A palavra aí para único é echad, que significa, né, um entre outras pessoas de mesma natureza. E confirma a nossa fé de um Deus triuno. Isso também é verdadeiro quando falamos de um casal, pois eles se tornam um, mas são ou não são mais de uma personalidade, unidas. É assim, não é? Gênesis capítulo 24, no verso de número 1, diz assim a palavra de Deus. Era Abraão já idoso, bem avançado em anos, e o Senhor em tudo o havia abençoado. Olha que bênção. Verso 2. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, põe a mão por baixo da minha coxa. Verso 3. Para que eu te faça jurar pelo nome do Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito, mas irás à minha parentela, e daí tomarás esposa para Isaque, meu filho. Até aí. Nós conhecemos bem a história, Isaque já adulto, Abraão preocupado com a sua vida futura, chama o servo e o faz prometer que ele buscaria onde indicado uma esposa para Isaque. Nós conhecemos a história, o servo vai, coloca uma sinalização para Deus, né? Senhor, aquela que der água para mim e também para os animais, essa é a indicada pelo Senhor. E nós conhecemos a história, logo aparece a personagem bíblica narrada pelo autor, né, linda, né, maravilhosa, não é assim que está na Bíblia? Né? Aparece ali uma moça linda, maravilhosa, descendo, e ela faz exatamente o que foi ali pedido como sinalização pelo servo. Rebeca então aparece, casa-se com Isaque, e nós temos aí o filho da promessa, abençoado por Deus com uma esposa indicada por ele. Aqueles que estiveram aqui no dia 16 de dezembro, quando estive pela primeira vez com os irmãos e quando preguei sobre família, lembram que o tema abordado, que boa parte do sermão foi dedicado aos jovens, né? E eu gostaria de enfatizar mais uma vez
coisas que disse aos irmãos naquela manhã. Queridos, eu costumo dizer, não sei se os irmãos concordarão, que os nossos jovens, na maioria dos casos, não são sem vergonhas não, viu? Na verdade, muitos deles são mal orientados. Eu cresci ouvindo, mesmo na igreja, o seguinte ditado, senso comum: os opostos se atraem. Ó, vocês conhecem. Será que alguém já disse aqui? Né? Os opostos se atraem. Eu cresci ouvindo isso, inclusive na igreja. Queridos, isso é uma verdade, viu? Mas quando a analisamos em termos biológicos, eletroquímicos, isso é verdade. Mas quando o assunto é relacionamento, a vontade de Deus é diferente do senso comum. E se você abrir o livro Só para Jovens, na página 96, Ellen White escrevendo, ela diz: os semelhantes se atraem. A pergunta é, nós vamos ficar com o senso comum ou com a vontade de Deus? Adolfo, por que você está dizendo isso? Na Bíblia encontram-se os princípios para uma existência satisfatória. E há um princípio aí no texto que nós lemos. Abraão disse assim para o seu servo: olha, vai entre os nossos encontrar uma esposa. Adolfo, o que você está querendo dizer? O jovem inteligente do Jardim dos Ipês já entendeu. O rapaz não é da igreja, sai fora. A moça não é da igreja, não entra nessa, rapaz. Aqui na Bíblia nós lemos, está o princípio, olha, entre os seus. Ontem eu estava conversando com a irmã Janete, ali na saída do culto, e nós estávamos falando algo bem interessante. Eu queria fazer uma pergunta aos irmãos. Queridos, há julgo desigual, mesmo entre irmãos da fé? Era exatamente isso que nós estávamos comentando. Ou seja, mesmo entre os nossos nós corremos perigo. Há rapazes de gravata bonitinho, que prega, até tem eloquência, talvez, não é? Barbudos, um pouco charmosos até. Mas aí você olha por fora e vê tudo isso, né, junto, mas não sabe o que vai no coração. Queridos, há muitos rapazes na igreja, moças que estão na igreja, mas que não servem a Deus. E você, jovem, precisa tomar cuidado. Quem vai poder te ajudar nisso? Os irmãos mais experientes, que estão analisando as moças da igreja e os rapazes e sabem se vão ou não combinar com você. Só, querido jovem, ouça isso, pelo amor de Deus. Procure alguém maduro para te orientar. Porque há muitos irmãos de cabeça branca que não são maduros, viu, queridos? Outro dia, sabe o que eu ouvi? Deixa eu compartilhar com os irmãos. Eu estava entre um grupo de pessoas experientes, solteiro só eu. E aí entrou o assunto do casamento na roda de conversa. E aí uma moça, uma jovem senhora, aproximadamente uns 37, 40 anos, ela disse assim, casar é bom, mas se eu tivesse que passar tudo o que eu passei de novo, eu não casaria. Outro dia, o esposo dessa jovem senhora, líder da igreja, disse assim para mim, né? Eu entre os casais, né, sempre sai o assunto de relacionamento, né? E eles preocupados comigo, né? O líder da igreja disse assim: casar é bom, viu, Adolfo? Mas eu não indico, não. Eu pus a mão na cabeça assim, irmãos, fiquei pensando, mas se é bom, por que não indica? Que conversa é essa? A esposa desse irmão disse assim, Adolfo, que a vida é assim, né? Quem está fora quer entrar, e quem está dentro... Né?
Falei, irmã, pelo amor de Deus. Um absurdo atrás do outro. Sabe o que os nossos jovens estão ouvindo? E por isso eu falo que eles são mal orientados. Eles estão ouvindo assim, o rapazinho, a moça de 22 anos, está ouvindo assim, moça, casa não, você está nova, vai estudar, vai viajar, né? Depois você pensa em casar. Queridos, deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Eu acredito que já perguntei aqui, naquela manhã. Um jovem de 22, 23, 24 anos tem desejo sexual? Muito. E aí ele está ouvindo do mais experiente. Casa não, você está novo. Aí ele vai seguir o conselho. Ele não vai casar. Mas será que não vai viver os privilégios? Os nossos jovens dessa faixa etária deveriam ter cabeça já para assumir um casamento, um relacionamento. Sabe por que não tem? Porque eles não veem em sua casa uma família bem estruturada em termos de casamento. Queridos, estou falando abobrinha? É coisa da minha cabeça, né? Eu sou um jovem ousado demais que fala o que dá na telha e não pensa muito. Irmãos, eles estão vendo, queridos, a cada dia aumenta o número de divórcios em nossas fileiras. Casais que às vezes nem têm muito tempo, casados, se separando. Eu preguei em uma igreja e depois preguei sobre família. Depois do culto, um ancião disse assim, Adolfo, sabe quantos casamentos teve aqui? Eu acho que eu contei isso aqui em dezembro. E eu falei, não, quantos? Ele falou, só 3. E aí ele me perguntou, sabe quantos ainda restam? E aí eu falei, não sei. Ele falou, nenhum. Aí eu pensei, vou casar aqui não. Estou fora. Irmãos, mesmo entre as nossas fileiras, os casamentos não estão se sustentando. E por que não estão? Nós vimos o motivo ontem. O amor verdadeiro, às vezes, não está em nosso lar. Nós buscamos os nossos próprios interesses, quando precisávamos viver pelo bem-estar do outro. É ou não é assim? Nossos jovens não estão aprendendo isso na adolescência. Eles precisavam ver isso nos pais. Eles precisavam ver isso em casa. E aí eles desejariam casar. Desejariam. Tem muitos jovens por aí, tanto rapazes quanto moças, que dizem, que estão na minha faixa etária, e dizem, não quero casar não. Né? Aí vai vivendo torto, né? A gente vai sabendo, das coisas vão aparecendo, e aí vamos querendo disciplinar, não é? Jovem sem vergonha. Sabe o que eu ouvi uma vez na escola, na escola adventista, uma palestra? Eu comentei com os irmãos. Um dos diretores, dando a palestra, o tema era namoro, ele falou, sabe qual é a idade certa para namorar? Queridos, 300 adolescentes de 16 anos. Eles querem saber disso? Se tinha alguém no celular, parou na hora. Ficou todo mundo atento. Qual é a idade certa? E aí ele respondeu, é a faixa dos 14 aos 16. Misericórdia. Era tudo o que eles queriam ouvir. Quando Ellen White, a profetisa de Deus para os últimos dias, na página 79 do livro Lar Adventista, diz, um jovem entre os 10 e os 20 anos é incapaz de escolher alguém tão jovem quanto ele mesmo para algo tão sério como um casamento. A verdade é que hoje os de 25 já estão incapazes também. É ou não é, irmãos? Eu contei do cadarço aqui? Contei, não contei? Um menininho de 10 anos eu vi numa livraria pedindo para o pai amarrar o cadarço e o pai prontamente amarrou. Irmãos, 10 anos. Aos 25 ele vai estar fazendo o quê? Jogando videogame. E trabalhar que é bom? Nada. Vai estar preparado para o casamento um menino desse? Irmãos, os nossos jovens precisam de aconselhamento sábio. E sabe onde eles desejam encontrar? Aqui. Nós precisamos estar preparados para dar. E se ele está ouvindo o tempo todo que casamento é ruim, ele vai querer casar? Não.
Não precisa ser ruim, irmãos. Adolfo, tem desafios no casamento. Você não casou ainda, você não sabe. Não sei mesmo. Mas eu sei que tem desafios. Mas nós podemos passar pelos desafios de uma maneira muito melhor do que temos passado. Se Jesus estiver no barco conosco, aí Ele alivia a tempestade. Amém? Ele faz a família feliz, mesmo em momentos difíceis. Ele segura, né, a onda, nos ajuda. Eu tenho vários textos aqui, mas a gente não tem tempo. No Fundamentos do Lar Cristão está escrito como o rapaz e a moça devem escolher. Né? E a Ellen White fala, o rapaz precisa perguntar-se, a moça vai tornar feliz o meu lar, ela vai me aproximar de Deus, ela é econômica, né? E aí aqui aparece também, página 24, a moça, ela dizendo, a moça precisa pensar, esse rapaz, ele é espiritual mesmo, qual é o passado dele? Ele vai permitir que eu mantenha a minha individualidade ou vai ser autoritário? Ele vai conservar o meu corpo puro? E queridos, no casamento dá para fazer coisas que desagradam a Deus e são práticas ignominiosas, né? Ou seja, desonrosas. Dá para fazer? Sim. Olha que ensino precioso, a gente tem toda a orientação. Nossos jovens estão pegando na mão essa orientação, estão aprendendo isso por nós. Eles precisam, irmãos. Sabe por que precisam? Porque ao sair dessas portas, o que mais estamos vendo hoje é homossexualismo, é feminismo, não é? Coisas que estão destruindo as famílias. No horário nobre da Globo, não faz muito tempo, o clipe de entrada da novela eram 2 bailarinos dançando agarradinhos. E se é bailarinos, né? Eu estou falando de 2 homens mesmo, dançando um no cangote do outro, agarradinho lá. É isso que está passando na TV. Homossexualismo, feminismo. Irmãos, e aí você desliga a TV, sai para a rua, fluxo na rua. Passa pelo fluxo e aí é shortinho na virilha para todo lado, né? Consegue se livrar disso e aí você já vê a propaganda no cinema de outro filme que desagrada a Deus. É no meio disso que nós estamos. E nossos jovens precisam sair de tudo isso salvos. Sabe como? Com a nossa orientação sábia. Eles precisam ouvir, olha filho, casar é muito bom. Eu conheço, irmãos, um casal que, rapidinho, 2 experiências. O rapaz ele estava chegando em casa e falou para o vizinho, eu já tiro o carro ali porque eu vou só tomar uma água. Quando ele chegou na porta de casa, sabe quem ele encontrou? A esposa que havia ouvido com um copo de água. E aí ele falou para mim outro dia, um amigo meu, Adolfo, olha que surpresa maravilhosa o que eu estou vivendo no dia a dia. Abençoado ou não é esse rapaz? Abençoado. Aí um irmão mais experiente agora poderia levantar a mão e perguntar, Adolfo, quanto tempo de casado eles têm? E aí eu falo, né? Vamos fazer 1 ano. Aí o irmão falaria, está explicado. Aí para não ficar nessa, eu conheço um casal, amigos meus, que eles têm 30 anos juntos. E sabe o que o esposo fala para mim? Adolfo, a vida de solteiro está longe da vida de casado. Estar casado é muito bom. 30 anos, ó. Se o outro lá, né, é porque é novinho, agora tem esse outro exemplo também. Queridos irmãos, pode ser uma bênção. Nossos jovens podem encontrar, os nossos Isaques podem encontrar Rebecas. E as nossas Rebecas lindas, maravilhosas, porque a gente tem ou não tem? Eu passo nas igrejas pregando, irmãos, o que eu já vi de Rebeca, misericórdia.
não é? As nossas Rebecas encontrarão Isaques, rapazes sérios, homens de Deus, se nós os orientarmos adequadamente. Então, querido jovem, eu digo para você hoje, Deus tem uma bênção para você. Tem uma Rebeca, um Isaque. Procure os irmãos sábios dessa igreja, que você sabe quais são. E eles vão te ajudar. Que Deus nos abençoe, abençoe nossos jovens. E nós possamos ter casais felizes, esses próximos, que ainda serão pais e mães, para que os seus filhos sejam líderes dessa igreja, homens, mulheres, segundo o coração de Deus. Amém? Que Deus seja louvado pela sua presença. Tema de amanhã, não falte, como enriquecer a personalidade. Na família há várias personalidades. Não é? É ou não é? Nós precisamos enriquecer a nossa para abençoar a família. Então, tema de amanhã, como enriquecer a personalidade. Não falte, tá bom? Deus abençoe a vocês. Só existe lugar para lugar de quem governa todo ser. No trono do viver só pode haver Senhor. Se forem dois, um será amado, outro rejeitado. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Vai nascer pra você, pra mim. Depende de aceitar Jesus no viver. É hora de beber da fonte da vida. Você verá que em Jesus existe plena alegria. Vem, decide agora. Quem vai ocupar seu coração? Mas lembre, se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer. Não há batalha perdida com Cristo. Ele mesmo triunfou lá na cruz. Com sangue já provou que
coração não for dele, não será de mais ninguém. Se ele não for o primeiro em seu coração, então já não é mais nada, não passa de uma ilusão. Mas se ele for o primeiro, o seu companheiro, motivo do seu existir, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer, você vai viver, você vai sorrir, vai vencer. Amém. Vamos nos colocar em pé para a oração final. Eu me despeço hoje com um texto que diz: o casamento é algo que influenciará e afetará a sua vida, jovem, tanto neste mundo quanto no futuro. Um cristão sincero não levará avante seus planos, sem saber se Deus aprova as suas intenções. Não desejará escolher por si mesmo, mas sentirá que Deus deve escolher. O mais importante não é agradar a nós mesmos, pois Cristo não agradou a si próprio. Não quero que entendam que estou querendo dizer que alguém deve casar com alguém que não possa amar. Isso é pecado. Porém, não se deve permitir que a fantasia e a natureza emotiva conduzam à ruína. Deus requer integralmente o coração, a prioridade dos sentimentos. Ou seja, se ele não for o primeiro, já não é mais nada. Que Deus seja o primeiro em seu coração, jovem. E você vai escolher direitinho. E vai ser muito feliz em nome de Jesus. Amém? Vamos orar? Santo, eterno e maravilhoso Deus, nós te louvamos por esta semana iniciada de uma maneira tão abençoada. Te louvamos porque o Senhor tem tantas lições e tanta preciosidade a nos ensinar. Pai querido, dirija os jovens de Jardim dos Ipês. Dirija, ó Pai, os irmãos mais experientes, já casados, para que possam aconselhá-los de maneira sábia, prudente, apropriada e aprovada por Ti. Perdoa-nos, ó Pai, em nossas falhas, dirija-nos em paz para os nossos lares, continue conosco na semana, nos traga amanhã, nós lhe rogamos por Jesus. Amém e amém, Senhor.